estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre propaganda. Objetivos da nossa aula: ler textos compreensivamente interpretando-os com auxílio de material gráfico. Identificar a finalidade do texto, localizando informações explícitas. Analisar elementos constitutivos do texto. Leia isso agora com atenção. Banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Observou a pontuação aqui, ó? Exclamação, sai um gato. Do que você se lembra ao ler esse texto? Que tipo de atividade profissional vem à mente? Pensar. Pensei. Que tipo de texto é esse? Qual o tipo de trocadilho que existe nele? Trocadilho é, ó, banho e tosa. Aqui sai, seu cão sai um gato. Qual o sentido do trocadilho aqui? Ah, lembrou, né? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei. Sei que você já deu conta de resolver a atividade aí. Esse banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato, é do estudiokids.com, claro, caso você queira pesquisar, ver mais alguns. Então, qual que é o trocadilho? Né? Trocadilho existe no texto e diz respeito ao sentido atribuído à palavra gato, em contraposição a cão. Ó. Então, gato está em que sentido? Ah, de bonito, de interessante, muito bem. Acertou? Propaganda. Então, como o próprio nome diz, a propaganda faz o quê? Vai propagar, isso mesmo. Vai divulgar, vai dar condições para que o mercado conheça o quê?
o seu produto, o produto que se quer vender. Dessa maneira, engloba a comunicação de massa. Para isso, uma propaganda na televisão ou no anúncio do jornal, ou ações de nicho como panfletagem, numa praça de alimentação, montagem de um estande para degustação, no supermercado, por exemplo, a propaganda tem que ser bem envolvente, tem que ser criativa, tem que divulgar, propagar o produto a ser vendido. Como o próprio nome já indica, a propaganda tem papel de propagar. Então, divulgar, criar condições para que o mercado conheça o produto ou serviço da empresa. No texto que se inicia essa aula, por exemplo, temos a propaganda de uma loja especializada em animais. Atividade 2, claro, especialmente para você. Mas vamos lembrar alguns detalhes aqui na atividade 2. Se você tiver dúvida, faz uma marquinha aí, um ponto de interrogação com o seu lápis para depois pesquisar, descobrir, questionar, conversar com o seu professor, com os colegas. Vamos para a atividade. Qual o efeito de sentido pretendido no enunciado da propaganda? Aqui seu cão sai um gato. Qual é o efeito? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Banho e tosa, que seu cão sai um gato. Qual é o efeito de sentido pretendido nisso? Ah, muito bem, é uma metáfora, isso mesmo. Uma comparação subentendida por aproximação de significado. Então eu olho o quê? Que a metáfora usada para dizer que alguém está bonito, bem arrumado, cheiroso, já é conhecida das pessoas. Mas o efeito é de estranheza causada pela antítese usada aqui, ó. Seu cão sai um gato. Deu uma antítese.
Como? Eu entreguei um cachorro, vou pegar um gato? Não. Gato no sentido de bonito, para chamar a atenção. E é isso que a propaganda pega, são esses nuances. É isso que ela vai chamar a atenção. Percebeu? Atividade 3, ó. Eu e eles, ó. Percebe a loirice? Deu risada aí, né? Então, olha só. Cabelo armado e com frizz. Seda anti-esponja. Cabelos com volumes controlados pelo frizz. Claro que eu não podia deixar de fazer essa brincadeira com o meu próprio cabelo, né? Olha, é muita coisa. Então, vamos pensar assim. Nessa atividade aqui, quais são as frases, né, que você vai analisar, vai ler e vamos comentar sobre ela. Vou voltar aqui, ó. Cabelão, cabelinho. Juba, né, no caso. O texto não verbal é responsável pela persuasão? Ela não é um texto argumentativo? Ela tem como proposta básica vender um produto? O público não é um elemento decisivo na elaboração da propaganda? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco, gabaritar contigo. O texto não verbal é responsável pela persuasão? Sim, são inseparáveis, é muito responsável. Ela não é um texto argumentativo, toda propaganda é um texto argumentativo, pois tenta persuadir. Na C, ela tem como proposta básica vender um produto? Sim, essa é a finalidade da propaganda, vender o produto, né? D, o público não foi um elemento decisivo na elaboração da propaganda? O público foi um elemento decisivo na elaboração da propaganda. Isso. Propaganda. Retomando aqui as características da propaganda.
textos persuasivos e atrativos. Mas o que é persuadir? É você convencer alguém daquilo que você quer. Então, vou te convencer a comprar esse produto. É pelo poder da persuasão, né? Atrativo. Ninguém vai comprar um produto que não tem um colorido, um atrativo, alguma coisa que chame a atenção, né? Isso, elemento. Humor, ironia e criatividade são muito usados nos textos de propaganda, né? Principalmente o humor, né? Então, a gente até já observa aquelas propagandas bem-humoradas, você até dá risada com isso. Verbos no modo imperativo. Por que verbos no modo imperativo? Lembrando que eu tenho 3 modos, né? Indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O imperativo eu vou dar uma ordem, um pedido, um conselho, lembrou? Figuras e vícios de linguagem. Nós vimos ali que nós tínhamos o que? A metáfora, né? Tenho às vezes a antítese, a ironia, a metonímia, várias figuras que eu posso estar usando numa propaganda. Uso de cores, imagens, fotografias. Então, perceba, a palavra atrativo engloba bastante significado aqui, porque tem que ser uma coisa muito atrativa na propaganda, senão você não vai vender o seu produto. Analisando a imagem, podemos afirmar que a propaganda efetua-se por um verbo no imperativo. Viva o lado Coca-Cola da vida. Está na wallpapertag.com. Então, veja. A imagem afirma que a propaganda efetua-se por um verbo. Qual é o verbo? Viva. O qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. A pontuação. Mamãe, posso ir com minha fantasia? O uso da pontuação na propaganda é muito importante. Ele vai propor o quê? Um efeito, vai produzir um efeito que atende ao propósito do texto. Veja, neste caso, o uso da vírgula. Mamãe, vírgula. Posso ir com minha fantasia? Por que será que tem essa vírgula aí? Então, ó, a propaganda possui linguagem verbal e não verbal. Mamãe, posso ir com minha fantasia? Linguagem verbal. Não verbal, a imagem como um todo, aqui a foto. Neste caso, olhe para a imagem e responda por que a vírgula foi usada na parte verbal da propaganda. Pense, que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
voltei, conferi contigo. Antes, porém, eu quero retomar com você aqui, ó. A propaganda possui linguagem verbal e não verbal. Nesse caso, olhe a imagem e responda. Por que a vírgula foi usada na parte verbal da propaganda? Mamãe, posso ir com minha fantasia? O que te lembra esse mamãe? Um chamamento, um vocativo, isso mesmo. Então, olha só. A vírgula foi usada na parte verbal da propaganda por causa do vocativo, a evocação. Então, o vocativo sempre vem separado por vírgulas. Mesmo que fosse assim, ó, posso ir com minha fantasia, vírgula, mamãe. Mas ele sempre está aqui, ó, isolado por vírgula. Outra questão importante para a gente retomar, né, na propaganda, é a questão do verbo. Ó. Eu coloquei para vocês que sempre estamos usando o verbo em que modo? No modo imperativo. Então, viva, ó, modo imperativo verbal. Das características da propaganda, e é importante aqui retomarmos bem isso, texto persuasivo e atrativo. Você achou que aquele texto estava persuasivo, atrativo? Humor, ironia e criatividade. Em que categoria você incluiria aquele texto? Humor, ironia, criatividade? Os verbos no modo imperativo. Você viu ali na propaganda que diz viva. Figuras e vícios de linguagem. Uso de cores, imagens e fotografias. Olha que imagem bacana. O menino está vestido do que aqui? De super-herói. E aí ele diz assim, ó, mamãe, posso ir com a minha fantasia. Olha quanto significado essa foto, né? O quão colorida, atrativa ela é para a propaganda. E isso é importante por quê? Porque na propaganda eu tenho que persuadir alguém a comprar o meu produto. Então, quanto mais criativo, quanto mais colorido, quanto mais efeito tiver na propaganda, melhor. Olha, observou bem cada detalhe? Isso. Então, a vírgula, né? Mamãe, posso ir com minha fantasia, está isolando um vocativo. Mas ele já está com a fantasia, então ele está colocando isso por quê? Para chamar a atenção. É esse o lado criativo da propaganda. O que aprendemos? Lemos e interpretamos algumas propagandas. Observe que propaganda, como o próprio nome diz, vem de propagar, né? Então você tem que vender alguma coisa, divulgar o seu produto. Reconhecemos que é um texto com linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal e não verbal. Eu posso ter a parte escrita e posso ter o quê? Fotografia, desenhos, imagens. Qual que é a finalidade? Persuadir, convencer alguém de comprar aquele produto. Também analisamos o uso de pontuação e outros elementos em algumas propagandas. Então, elementos como o vocativo, elementos como o colorido, a foto, o verbo no imperativo, são importantes para que a propaganda cumpra o seu objetivo. Qual é mesmo? Vender o produto. Muito bem. Neste vídeo falamos sobre propaganda. Espero que vocês tenham gostado e até breve.